E aí, galerinha, mais uma vez com vocês aqui, retomando a nossa revisão, né? Continue aí, gente, ó, com o mesmo objetivo, né? Foco nos estudos. Dá um tempinho ali, uma relaxadazinha, mas volta sempre concentrado nas nossas atividades importantes, né? Lembre que treino difícil, jogo fácil. Então, vamos vencer essa batalha aí do Enem, mas para isso precisamos ter disciplina, beleza? Então, para a gente finalizar a revisão do período colonial até o início do primeiro reinado. Retomamos com as revoltas sociais, né? Na outra aulinha falamos lá da parte econômica, política e social, revoltas sociais. Dois tipos de revoltas aconteceram no período colonial. Uma chamada nativista, e aí, ó, lembrar que essas revoltas nativistas eram revoltas localizadas. Elas não tinham por objetivo separar o Brasil de Portugal. A ideia qual era? Era resolver problemas locais. Por exemplo, Geórgia, emboabas. Quem eram os emboabas? Emboabas é como os bandeirantes que exploraram o interior do Brasil e encontraram e passaram a explorar o ouro, passaram a chamar os portugueses que chegaram depois de forma oportunista e só queriam explorar o ouro onde eles já tinham encontrado. Os bandeirantes já tinham encontrado, né? Então vai ter um confronto ali entre os imigrantes que estão chegando e os bandeirantes que já estão explorando aquela região, certo? Então é uma disputa pelo território do ouro. Emboaba, porque emboado do Tupi-Guarani é o estranho, aquele que vem de fora. Era como o bandeirante chamava o imigrante português que chegou depois para explorar esse ouro. Revolta de Beckman. Aqui foi lá no Maranhão. Lembra? Era permitido escravizar o índio no Brasil? Não. O Estado português proibiu a escravização do índio para poder ganhar com a venda do negro. Lembra que falamos isso na aula anterior. Então, a família Beckman, que explorava a produção de açúcar e algodão lá no Maranhão, eles passaram a utilizar o índio. O Estado português disse que não podia. E aí foi criada uma companhia de comércio e navegação do Grão-Pará, que trazia uma vez por ano 500 peças, 500 negros, para ser vendido naquela região. Mesmo assim, a família Beckman e outros produtores continuavam usando o índio. Por quê? Porque tinha muitos índios, né? E o índio não era caro. Bastava você ter ali alguns jagunços, alguns indivíduos que trabalhavam para você de forma armada, pegavam o índio obrigatoriamente e escravizavam. Inclusive, eles invadiam aldeias que já eram dominadas pelos padres jesuítas, ou seja, índios catequizados, relativamente dóceis, né? Não precisava enfrentar os índios rebeldes, a chamada Guerra Justa. Então, o que é que o Estado português fez? Mandou prender e executar os Beckmans, porque disse que eles tinham contrariado decisões do Estado português. Beleza? Mascate, disputa entre comerciantes de Recife e senhores de engenho de Olinda. O engenho estava em decadência, somente depois que os holandeses foram expulsos. Os senhores de engenho precisavam manter o luxo e a pompa, não tinham de onde tirar esse recurso, cobravam impostos aos comerciantes de Recife. Naquela época, nós estamos falando aqui de 1709, 1710, Olinda era a única cidade que tinha em Pernambuco. O resto era tudo vila. E os comerciantes de Recife queriam transformar Recife numa cidade. O senhor de engenho não aceita, confronto entre eles. Veja que era uma disputa localizada. E por último, a revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos. Esta aqui contraria o Estado português porque ela, de certa forma, discordava da cobrança da derrama, né? Quando havia aquela sonegação do quinto ou da finta, o minerador não conseguia pagar um desses impostos, o Estado português, através da intendência das minas, vinha e tomava-lhe os bens para compensar a dívida que ele tinha com o Estado. E aí Filipe dos Santos foi um desses mineradores que começou a questionar, né? E tentou organizar uma revolta contra a cobrança da derrama. Foi preso e veio a morrer através da forca e também do esquartejamento, certo? E o outro conjunto de revoltas chama-se revoltas emancipacionistas. Emancipar-se é ganhar a independência, né? Aí estas aqui são para romper os laços do Brasil com Portugal. A primeira delas, a Inconfidência Mineira, que tivemos agora no dia 21 de abril, um feriado no Brasil, para lembrar da morte de Tiradentes, 1789. Lembrem que todas elas se inspiraram no iluminismo.
nas ideias iluministas da época, né? As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas observe que a Inconfidência Mineira ela é tida como um movimento de elite. Elite. Por quê? Além de ter a participação em sua maciça, na reunião, maciçamente eram mineradores, com exceção de Tiradentes, né? Do Joaquim José da Silva Xavier, ela não defendia o fim da escravidão. Já a Conjuração Baiana, ela é tida como um movimento social. Ela se inspirou também no movimento iluminista, mas ela se inspirou na Revolução Francesa, enquanto que a Inconfidência Mineira se inspirou no iluminismo e na independência dos Estados Unidos, certo? A Revolução Francesa que influenciou a Conjuração Baiana é aquela fase da Convenção Nacional, quando estão à frente do poder na França os jacobinos, beleza? A Conjuração Baiana, várias pessoas foram condenadas à morte, na Inconfidência Mineira apenas Tiradentes. Aí você questiona, então por que comemoramos o 21 de abril e não comemoramos o que aconteceu na Conjuração Baiana? Porque na Conjuração Baiana, a grande massa que participou eram negros, ex-escravos, pessoas da camada baixa. Na Inconfidência Mineira, eram pessoas da elite. Quem proclamou a nossa república? A elite política, né? Aristocrática, Partido Republicano, junto com a caserna, com membros das forças do exército na época. Então, esse grupo ele foi buscar um herói nacional na luta pela separação do Brasil com Portugal e foi buscar esse herói nacional justamente na Inconfidência Mineira. E lembre também que em 1888, um ano antes da nossa proclamação da República, tinha acontecido a abolição da escravidão. Se os caras pegassem um herói negro, a nossa sociedade, né, ela seria totalmente marcada aí pela democracia racial, que não vai acontecer, porque a elite não queria isso, certo? A elite que eu falo aqui é a elite econômica do Brasil, né? E a Revolução Pernambucana, ela acontece já no contexto da presença da família real no Brasil. Já que a família real esteve aqui, elevou impostos, né, para bancar a corte lá no Rio de Janeiro, os senhores de engenho aqui abandonados, passando por crise econômica, eles passam a defender a separação do Nordeste dentro do Brasil, queriam o fim da monarquia e a saída da família real daqui, certo? O processo de independência no Brasil, ele se dá através de várias etapas, né? A gente está dando uma relembrada aqui, embora a gente tenha visto recentemente, presença da família real, aí lembre, né? Jardim Botânico, Museu Nacional, Academia de Belas Artes, tudo no Rio de Janeiro, Banco do Brasil, nada para o restante da região do Brasil. Em 1820, no Porto, teve uma revolução liberal, em que a burguesia, já que Napoleão tinha sido expulso de Portugal, a burguesia exige a volta da família real para lá. E aí o que acontece? Em 1821, a família real volta para Portugal. E a burguesia portuguesa queria recolonizar o Brasil. Só que quando a família real esteve no Brasil, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido e Portugal e Algarves. E lembro que a primeira medida que a família real tomou aqui foi abrir os portos às nações amigas. A abertura dos portos às nações amigas. O Brasil passou a comercializar com outras nações, né? Principalmente com a Inglaterra. Para muitos pesquisadores, 1808, a abertura dos portos, é a independência do Brasil ali. Apesar de oficialmente só ser 1822. Quando a família real volta para lá, as cortes de Portugal querem recolonizar o Brasil. A elite brasileira se encosta em Dom Pedro e diz: o senhor tem o direito de ser o nosso rei. Não aceita essas decisões, essas determinações das cortes portuguesas. E aí Dom Pedro, né, na sua regência, através de vários fatos que foram se somando, um deles, o dia do fico, em janeiro de 1822, né, foi entregue a ele uma baixa-assinado dizendo que 8.000 pessoas no Brasil, que sabiam escrever e ler, o povo brasileiro queria que ele permanecesse no Brasil, que ele não voltasse a Portugal. E ele vai, né, aquela célebre frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fique. E em 7 de setembro nós temos a proclamação da nossa independência. Lembre sempre que a nossa independência com a ausência da população. Nós não tivemos a presença maciça do povo na luta pela nossa independência. Certo? O primeiro reinado começa em 1822 e vai até 1831. Lembrando que para o reconhecimento da independência tivemos alguns conflitos internos, né? Eu lembrei para vocês uma questão do Enem do ano passado, que foi a figura da Maria Quitéria, lá na Bahia. Houve uma luta lá na Bahia contra os portugueses que não queriam reconhecer a independência do Brasil. E lembre também que externamente, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, graças à doutrina Monroe, América para os americanos.
Não foi a Inglaterra. A Inglaterra só reconheceu depois que Portugal reconheceu, e Portugal exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas pela perda do território. Beleza? O primeiro reinado, que nós vimos até numa aulinha nossa, né? Aí na plataforma do e-mail digital, do e-mail institucional do Complexo de Ensino Noel de Ramalho, nós vimos lá, Constituição outorgada em 1824. A nossa primeira Constituição, pessoal, foi uma Constituição imposta. E por quê? Porque Dom Pedro I queria vestir a roupa do absolutismo. Lembre que aqui nós vamos ter 4 poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, que através desse poder moderador ele podia tudo. Tivemos conflitos, aqui mais uma vez, ó, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia não aceitaram. Tivemos a Confederação do Equador, certo? Turma aqui do Nordeste, que não aceitava essa Constituição e queria naturalmente que fosse feita a Constituição que respeitasse as regionalidades. Isso não aconteceu. Dom Pedro contratou mercenários, mandou para cá e conseguiu debelar essa Confederação do Equador. Inclusive, no caso de Pernambuco, um homem da igreja, o Frei Caneca, né? Joaquim do Amor Divino, foi fuzilado, foi morto. Esse ato fez Dom Pedro começar a perder a popularidade que tinha com os cristãos. A Guerra da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, o Brasil dominou a Cisplatina quando Dom João chegou ao Brasil em 1808, como uma forma de reação à Espanha, pelo fato da Espanha ter permitido que as tropas de Napoleão tivessem passado pela Espanha para conquistar Portugal. A Cisplatina vai lutar pela sua independência. A Argentina vai apoiar os cisplatinos. O Brasil vai entrar numa guerra contra a Argentina. Essa guerra durou de 1825 a 1828. A Inglaterra se meteu nessa guerra como árbitra, espécie de juíza, determinou que o povo da Cisplatina nem queria pertencer ao Brasil nem à Argentina, queria independência. E aí nasceu a província oriental do Uruguai. O Brasil gastou recursos, se endividou e perdeu o território. Mais uma demonstração de fraqueza administrativa de Dom Pedro, né? Isso aí vai se somando a vários outros fatores que levam à sua impopularidade. Uma delas, a Noite das Garrafadas, quando ele retorna de Minas para o Rio de Janeiro, e há um confronto entre partidários e opositores de Dom Pedro I, garrafas de vinhos foram jogadas ao ar e muita gente saiu ali machucada. Inclusive, um jornalista chamado Libero Badaró foi assassinado, era o principal opositor de Dom Pedro no Rio de Janeiro, e muitos acusaram Dom Pedro de ser o mandante dessa morte. Com a morte do pai de Dom Pedro, Dom João, lá em Portugal, abriu o espaço para que ele pudesse governar lá. Ele abriu mão em nome da filha, entregou a filha para que o irmão Dom Miguel fosse tutor dela. Dom Miguel deu um golpe e se estabeleceu como rei de Portugal. Diante de todas essas situações e a impopularidade dele, ele vai abdicar do cargo aqui em nome de Pedro de Alcântara, um jovem de apenas 5 anos, e entrega a José Bonifácio de Andrade a tutoria, né? A capacidade de tutoriar o filho, fazer com que Pedro de Alcântara tivesse alguém que o guiasse, para que depois, adulto, ele pudesse assumir o trono como imperador do Brasil. Beleza? Então, o primeiro reinado é um reinado curto, apenas 9 anos, 1822, 1831. Nós tivemos uma aulinha sobre isso. Estou apenas dando uma relembrada para a gente, de certa forma, sedimentar melhor aí no nosso juizinho. Beleza? Um grande beijo aí do nosso amiguinho aqui, George. Continue estudando. Disciplina é tudo. Se Deus quiser, no nosso retorno, nos encontraremos aqui na sala de aula, né? Com a graça e a bênção de Deus, vamos debelar essa Covid-19 e vamos manter nossa luta, nossa batalha para vencer o Enem. Valeu, galerinha. Um grande abraço aí do Farol para vocês. Tchau.